Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Bob Kalinowski não é aquele policial idealista que acredita que vai mudar o mundo. Pelo contrário, Bob parece cansado, meio quebrado por dentro, tentando apenas manter as coisas funcionando. Trabalho, casamento, rotina, tudo andando no limite, como se qualquer coisa fora do lugar pudesse fazer tudo desmoronar. Bob está em ação como policial, lidando com situações tensas nas ruas. Não tem glamour nenhum ali. É tudo rápido, violento e imprevisível. A cidade parece viva, respirando perigo. Cada esquina é um alerta. E dá para sentir que Bob conhece esse território melhor do que gostaria. Ele já esteve ali antes, já viu o pior das pessoas, e talvez até o pior de si mesmo. Em casa, o clima é outro, mas nem tanto. A relação com a esposa mostra sinais claros de desgaste. Não é uma crise escancarada, mas aquela tensão silenciosa típica de quem vive sob pressão constante. Ele tenta ser presente, tenta manter uma normalidade, mas o trabalho nunca fica realmente do lado de fora da porta. E isso pesa. Fica claro que Bob carrega o medo de não conseguir proteger quem ama. Medo esse que vai se tornar o coração do conflito do filme. O verdadeiro gatilho da história acontece quando Bob acaba se envolvendo em um caso que parece simples demais para ser verdade. Uma ocorrência que, à primeira vista, é só mais uma noite comum no lado errado da cidade. Só que o filme deixa pistas de que aquilo não é só rotina. Tem algo errado. Pessoas erradas estão envolvidas. E, principalmente, decisões precisam ser tomadas rápido demais, sem tempo para pensar. É nesse momento que entra o passado de Bob, mesmo que de forma indireta. O filme sugere que ele já cruzou linhas antes, que já fez escolhas questionáveis em nome do que achava ser o certo. E agora, de novo, ele se vê numa situação onde seguir o protocolo pode custar caro, talvez caro demais. A tensão cresce porque você percebe que qualquer decisão ali vai dar problema. Se ele age, se não age, se hesita, tudo tem consequência. Bob começa a perceber que não pode confiar em muita gente. Colegas de trabalho, contatos da rua, conhecidos antigos, ninguém parece totalmente seguro. A linha entre aliado e ameaça fica cada vez mais fina. Nada foi resolvido. Pelo contrário, o problema só cresceu. Bob agora está oficialmente no radar de gente que não perdoa, não esquece e não negocia. A vida que ele tentava manter organizada começa a rachar, e a pergunta que fica no ar é simples e assustadora. Até onde ele está disposto a ir para proteger sua família? A partir de aqui, não existe mais caminho fácil, só escolhas difíceis e perigosas. Agora, Bob não é mais apenas um policial cumprindo seu turno. Ele agora é um alvo. Pessoas ligadas ao crime organizado começam a se mover rápido, com uma eficiência assustadora. Não são criminosos impulsivos, são frios, calculistas e sabem exatamente como pressionar. A mensagem é simples: Bob mexeu com quem não devia. Bob anda pelas ruas com os olhos sempre atentos, desconfiando de qualquer carro que diminui a velocidade, de qualquer rosto desconhecido. O lado errado da cidade se fecha ao redor dele como um labirinto sem saída. Bares, becos, estacionamentos, prédios abandonados, todos esses lugares viram possíveis cenários de confronto. Em casa, a situação piora. A ameaça deixa de ser apenas profissional e invade o espaço mais frágil da vida de Bob, sua família. O medo de que algo aconteça com sua esposa se torna constante, quase sufocante. Ele tenta protegê-la, esconder a gravidade da situação, mas isso só cria mais distância entre eles. A tensão doméstica cresce porque ela sente que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que. De um lado, a violência explícita das ruas. Do outro, o silêncio pesado dentro de casa. Bob começa a viver duas vidas ao mesmo tempo, e nenhuma delas está sob controle. Cada decisão que ele toma para tentar consertar as coisas acaba abrindo uma ferida ainda maior. Bob não está lidando com um inimigo só, mas com vários. Gangues, capangas, intermediários do crime.
Todos parecem querer uma parte da vingança. Ele começa a abandonar, pouco a pouco, a postura de policial que segue regras. O desespero fala mais alto. Proteger a família se torna a prioridade absoluta, acima da lei, acima da ética, acima da própria carreira. Ao mesmo tempo, fica claro que o sistema não está do lado dele. Bob percebe que não pode contar totalmente com seus colegas. Alguns estão distantes, outros parecem suspeitos demais. A sensação é de abandono. Ele está sozinho numa guerra que não pediu para lutar, mas que agora precisa vencer para sobreviver. O medo constante, a culpa pelo erro inicial, a raiva acumulada, tudo isso começa a se misturar. Bob não dorme direito, reage no impulso e passa a viver no limite. A violência chega mais perto do que nunca de quem Bob ama. A ameaça deixa de ser indireta. Agora é clara, explícita e sem espaço para negociação. E isso o empurra para sua decisão mais radical até então: parar de fugir e enfrentar o problema de frente. Bob não tem mais onde se esconder, não tem aliados confiáveis e não tem escolha, a não ser avançar. O confronto final se aproxima, e a pergunta deixa de ser como isso vai acabar e passa a ser quem vai sobrar. Bob Kalinowski já não está mais tentando consertar a situação ou apagar o erro que cometeu. Ele entende, finalmente, que o jogo virou e que a única saída possível é enfrentar de frente tudo aquilo que foi colocado no caminho dele. O medo continua ali, mas agora ele divide espaço com algo ainda mais perigoso: a determinação. A cidade, que antes parecia apenas hostil, agora se transforma em território inimigo declarado. Bob anda pelas ruas como alguém que sabe que pode não voltar. Não há mais tentativa de manter a aparência de normalidade. O olhar está duro, o corpo sempre em alerta. Cada passo carrega a sensação de despedida. Bob já aceitou que sua vida, como ele conhecia, terminou. Ele passa a agir com mais estratégia, mesmo que ainda movido pelo impulso. Ele sabe quem são seus inimigos, onde encontrá-los e, principalmente, o que eles querem: vingança. A ameaça à sua família atinge o ponto máximo, e isso funciona como combustível para suas decisões mais extremas. Agora não é mais sobre certo ou errado, é sobre sobrevivência. Mesmo enquanto enfrenta seus inimigos, Bob lida com a culpa. Ele sabe que foi sua escolha inicial que colocou tudo em risco. Bob agora é apenas um homem tentando fazer o melhor possível, quando todas as opções são ruins. Nesse momento, Bob deixa de ser apenas um policial em apuros e se torna alguém disposto a pagar qualquer preço para encerrar aquilo ali. A transformação se completa. Ele já não luta apenas contra criminosos, mas contra tudo o que aquele lado errado da cidade representa: corrupção, violência, escolhas erradas e consequências inevitáveis. As marcas ficam, a relação com a família é abalada, a carreira está em risco e o peso das decisões permanece. Bob sai vivo, mas claramente transformado, e não necessariamente para melhor. O alvo final chega ao fim, deixando aquela sensação que nada começa grande, mas tudo termina intenso. O que parecia apenas mais um dia comum se transforma em uma sequência de decisões desesperadas, perseguições constantes e escolhas feitas no limite do medo. Ao longo da história, o protagonista deixa de ser apenas um homem tentando entender o que está acontecendo e passa a ser alguém que aceita a realidade dura da situação. No começo, ele foge, se esconde, tenta evitar o confronto. No fim, ele entende que não adianta mais correr. Ser o alvo final não é só uma condição imposta pelos outros, é algo que ele precisa enfrentar para continuar vivo. Não existe aviso prévio, não existe escolha segura. Quando você cruza o caminho de pessoas perigosas, a vida passa a valer muito pouco para quem está do outro lado. E o protagonista aprende isso da forma mais dura possível, tendo que abandonar qualquer noção de normalidade que ainda restava. O confronto final não tenta ser grandioso demais. Ele é direto, tenso e carregado de urgência. Cada movimento importa, cada decisão tem peso. O filme não transforma seu personagem em um herói invencível, mas em alguém que age movido pelo instinto de sobrevivência. Isso deixa o desfecho mais real, mais cru, mais coerente com tudo que foi construído antes. Quando a ameaça finalmente chega ao fim, o que fica não é exatamente alívio, mas um silêncio pesado.
Sobreviver não significa sair ileso. As marcas emocionais ficam, o trauma permanece, e a certeza de que a vida nunca mais será a mesma se torna inevitável. Não existe botão de reinício depois de uma experiência assim. O alvo final encerra sua história mostrando que, em jogos perigosos, ninguém sai vencedor de verdade. Alguns saem vivos, outros não. E às vezes, estar vivo já é a única vitória possível. Bob Kalinowski não é aquele policial idealista que acredita que vai mudar o mundo. Pelo contrário, Bob parece cansado, meio quebrado por dentro, tentando apenas manter as coisas funcionando. Trabalho, casamento, rotina, tudo andando no limite, como se qualquer coisa fora do lugar pudesse fazer tudo desmoronar. Bob está em ação como policial, lidando com situações tensas nas ruas. Não tem glamour nenhum ali. É tudo rápido, violento e imprevisível. A cidade parece viva, respirando perigo. Cada esquina é um alerta. E dá para sentir que Bob conhece esse território melhor do que gostaria. Ele já esteve ali antes, já viu o pior das pessoas, e talvez até o pior de si mesmo. Em casa, o clima é outro, mas nem tanto. A relação com a esposa mostra sinais claros de desgaste. Não é uma crise escancarada, mas aquela tensão silenciosa típica de quem vive sob pressão constante. Ele tenta ser presente, tenta manter uma normalidade, mas o trabalho nunca fica realmente do lado de fora da porta. E isso pesa. Fica claro que Bob carrega o medo de não conseguir proteger quem ama. Medo esse que vai se tornar o coração do conflito do filme. O verdadeiro gatilho da história acontece quando Bob acaba se envolvendo em um caso que parece simples demais para ser verdade. Uma ocorrência que, à primeira vista, é só mais uma noite comum no lado errado da cidade. Só que o filme deixa pistas de que aquilo não é só rotina. Tem algo errado. Pessoas erradas estão envolvidas. E, principalmente, decisões precisam ser tomadas rápido demais, sem tempo para pensar. É nesse momento que entra o passado de Bob, mesmo que de forma indireta. O filme sugere que ele já cruzou linhas antes, que já fez escolhas questionáveis em nome do que achava ser o certo. E agora, de novo, ele se vê numa situação onde seguir o protocolo pode custar caro, talvez caro demais. A tensão cresce porque você percebe que qualquer decisão ali vai dar problema. Se ele age, se não age, se hesita, tudo tem consequência. Bob começa a perceber que não pode confiar em muita gente. Colegas de trabalho, contatos da rua, conhecidos antigos, ninguém parece totalmente seguro. A linha entre aliado e ameaça fica cada vez mais fina. Nada foi resolvido. Pelo contrário, o problema só cresceu. Bob agora está oficialmente no radar de gente que não perdoa, não esquece e não negocia. A vida que ele tentava manter organizada começa a rachar, e a pergunta que fica no ar é simples e assustadora. Até onde ele está disposto a ir para proteger sua família? A partir de aqui, não existe mais caminho fácil, só escolhas difíceis e perigosas. Agora, Bob não é mais apenas um policial cumprindo seu turno. Ele agora é um alvo. Pessoas ligadas ao crime organizado começam a se mover rápido, com uma eficiência assustadora. Não são criminosos impulsivos, são frios, calculistas e sabem exatamente como pressionar. A mensagem é simples: Bob mexeu com quem não devia. Bob anda pelas ruas com os olhos sempre atentos, desconfiando de qualquer carro que diminui a velocidade, de qualquer rosto desconhecido. O lado errado da cidade se fecha ao redor dele como um labirinto sem saída. Bares, becos, estacionamentos, prédios abandonados, todos esses lugares viram possíveis cenários de confronto. Em casa, a situação piora. A ameaça deixa de ser apenas profissional e invade o espaço mais frágil da vida de Bob, sua família. O medo de que algo aconteça com sua esposa se torna constante, quase sufocante. Ele tenta protegê-la, esconder a gravidade da situação, mas isso só cria mais distância entre eles. A tensão doméstica cresce porque ela sente que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que. De um lado, a violência explícita das ruas. Do outro, o silêncio pesado dentro de casa. Bob começa a viver duas vidas ao mesmo tempo, e nenhuma delas está sob controle.
Cada decisão que ele toma para tentar consertar as coisas acaba abrindo uma ferida ainda maior. Bob não está lidando com um inimigo só, mas com vários. Gangues, capangas, intermediários do crime, todos parecem querer uma parte da vingança. Ele começa a abandonar, pouco a pouco, a postura de policial que segue regras. O desespero fala mais alto. Proteger a família se torna a prioridade absoluta, acima da lei, acima da ética, acima da própria carreira. Ao mesmo tempo, fica claro que o sistema não está do lado dele. Bob percebe que não pode contar totalmente com seus colegas. Alguns estão distantes, outros parecem suspeitos demais. A sensação é de abandono. Ele está sozinho numa guerra que não pediu para lutar, mas que agora precisa vencer para sobreviver. O medo constante, a culpa pelo erro inicial, a raiva acumulada, tudo isso começa a se misturar. Bob não dorme direito, reage no impulso e passa a viver no limite. A violência chega mais perto do que nunca de quem Bob ama. A ameaça deixa de ser indireta. Agora é clara, explícita e sem espaço para negociação. E isso o empurra para sua decisão mais radical até então: parar de fugir e enfrentar o problema de frente. Bob não tem mais onde se esconder, não tem aliados confiáveis e não tem escolha, a não ser avançar. O confronto final se aproxima, e a pergunta deixa de ser como isso vai acabar e passa a ser quem vai sobrar. Bob Kalinowski já não está mais tentando consertar a situação ou apagar o erro que cometeu. Ele entende, finalmente, que o jogo virou e que a única saída possível é enfrentar de frente tudo aquilo que foi colocado no caminho dele. O medo continua ali, mas agora ele divide espaço com algo ainda mais perigoso: a determinação. A cidade, que antes parecia apenas hostil, agora se transforma em território inimigo declarado. Bob anda pelas ruas como alguém que sabe que pode não voltar. Não há mais tentativa de manter a aparência de normalidade. O olhar está duro, o corpo sempre em alerta. Cada passo carrega a sensação de despedida. Bob já aceitou que sua vida, como ele conhecia, terminou. Ele passa a agir com mais estratégia, mesmo que ainda movido pelo impulso. Ele sabe quem são seus inimigos, onde encontrá-los e, principalmente, o que eles querem: vingança. A ameaça à sua família atinge o ponto máximo, e isso funciona como combustível para suas decisões mais extremas. Agora não é mais sobre certo ou errado, é sobre sobrevivência. Mesmo enquanto enfrenta seus inimigos, Bob lida com a culpa. Ele sabe que foi sua escolha inicial que colocou tudo em risco. Bob agora é apenas um homem tentando fazer o melhor possível, quando todas as opções são ruins. Nesse momento, Bob deixa de ser apenas um policial em apuros e se torna alguém disposto a pagar qualquer preço para encerrar aquilo ali. A transformação se completa. Ele já não luta apenas contra criminosos, mas contra tudo o que aquele lado errado da cidade representa: corrupção, violência, escolhas erradas e consequências inevitáveis. As marcas ficam, a relação com a família é abalada, a carreira está em risco e o peso das decisões permanece. Bob sai vivo, mas claramente transformado, e não necessariamente para melhor. O alvo final chega ao fim, deixando aquela sensação que nada começa grande, mas tudo termina intenso. O que parecia apenas mais um dia comum se transforma em uma sequência de decisões desesperadas, perseguições constantes e escolhas feitas no limite do medo. Ao longo da história, o protagonista deixa de ser apenas um homem tentando entender o que está acontecendo e passa a ser alguém que aceita a realidade dura da situação. No começo, ele foge, se esconde, tenta evitar o confronto. No fim, ele entende que não adianta mais correr. Ser o alvo final não é só uma condição imposta pelos outros, é algo que ele precisa enfrentar para continuar vivo. Não existe aviso prévio, não existe escolha segura. Quando você cruza o caminho de pessoas perigosas, a vida passa a valer muito pouco para quem está do outro lado. E o protagonista aprende isso da forma mais dura possível, tendo que abandonar qualquer noção de normalidade que ainda restava. O confronto final não tenta ser grandioso demais. Ele é direto, tenso e carregado de urgência. Cada movimento importa, cada decisão tem peso. O filme não transforma seu personagem em um herói invencível, mas em alguém que age movido pelo instinto de sobrevivência.
Isso deixa o desfecho mais real, mais cru, mais coerente com tudo que foi construído antes. Quando a ameaça finalmente chega ao fim, o que fica não é exatamente alívio, mas um silêncio pesado. Sobreviver não significa sair ileso. As marcas emocionais ficam, o trauma permanece, e a certeza de que a vida nunca mais será a mesma se torna inevitável. Não existe botão de reinício depois de uma experiência assim. O alvo final encerra sua história mostrando que, em jogos perigosos, ninguém sai vencedor de verdade. Alguns saem vivos, outros não. E às vezes, estar vivo já é a única vitória possível. Bob Kalinowski não é aquele policial idealista que acredita que vai mudar o mundo. Pelo contrário, Bob parece cansado, meio quebrado por dentro, tentando apenas manter as coisas funcionando. Trabalho, casamento, rotina, tudo andando no limite, como se qualquer coisa fora do lugar pudesse fazer tudo desmoronar. Bob está em ação como policial, lidando com situações tensas nas ruas. Não tem glamour nenhum ali. É tudo rápido, violento e imprevisível. A cidade parece viva, respirando perigo. Cada esquina é um alerta. E dá para sentir que Bob conhece esse território melhor do que gostaria. Ele já esteve ali antes, já viu o pior das pessoas, e talvez até o pior de si mesmo. Em casa, o clima é outro, mas nem tanto. A relação com a esposa mostra sinais claros de desgaste. Não é uma crise escancarada, mas aquela tensão silenciosa, típica de quem vive sob pressão constante. Ele tenta ser presente, tenta manter uma normalidade, mas o trabalho nunca fica realmente do lado de fora da porta. E isso pesa. Fica claro que Bob carrega o medo de não conseguir proteger quem ama. Medo esse que vai se tornar o coração do conflito do filme. O verdadeiro gatilho da história acontece quando Bob acaba se envolvendo em um caso que parece simples demais para ser verdade. Uma ocorrência que, à primeira vista, é só mais uma noite comum no lado errado da cidade. Só que o filme deixa pistas de que aquilo não é só rotina. Tem algo errado. Pessoas erradas estão envolvidas. E, principalmente, decisões precisam ser tomadas rápido demais, sem tempo para pensar. É nesse momento que entra o passado de Bob, mesmo que de forma indireta. O filme sugere que ele já cruzou linhas antes, que já fez escolhas questionáveis em nome do que achava ser o certo. E agora, de novo, ele se vê numa situação onde seguir o protocolo pode custar caro, talvez caro demais. A tensão cresce porque você percebe que qualquer decisão ali vai dar problema. Se ele age, se não age, se hesita, tudo tem consequência. Bob começa a perceber que não pode confiar em muita gente. Colegas de trabalho, contatos da rua, conhecidos antigos, ninguém parece totalmente seguro. A linha entre aliado e ameaça fica cada vez mais fina. Nada foi resolvido. Pelo contrário, o problema só cresceu. Bob agora está oficialmente no radar de gente que não perdoa, não esquece e não negocia. A vida que ele tentava manter organizada começa a rachar, e a pergunta que fica no ar é simples e assustadora. Até onde ele está disposto a ir para proteger sua família? A partir de aqui, não existe mais caminho fácil, só escolhas difíceis e perigosas. Agora, Bob não é mais apenas um policial cumprindo seu turno. Ele agora é um alvo. Pessoas ligadas ao crime organizado começam a se mover rápido, com uma eficiência assustadora. Não são criminosos impulsivos, são frios, calculistas e sabem exatamente como pressionar. A mensagem é simples: Bob mexeu com quem não devia. Bob anda pelas ruas com os olhos sempre atentos, desconfiando de qualquer carro que diminui a velocidade, de qualquer rosto desconhecido. O lado errado da cidade se fecha ao redor dele como um labirinto sem saída. Bares, becos, estacionamentos, prédios abandonados, todos esses lugares viram possíveis cenários de confronto. Em casa, a situação piora. A ameaça deixa de ser apenas profissional e invade o espaço mais frágil da vida de Bob, sua família. O medo de que algo aconteça com sua esposa se torna constante, quase sufocante. Ele tenta protegê-la, esconder a gravidade da situação, mas isso só cria mais distância entre eles. A tensão doméstica cresce porque ela sente que algo está errado,
mesmo sem saber exatamente o que. De um lado, a violência explícita das ruas. Do outro, o silêncio pesado dentro de casa. Bob começa a viver duas vidas ao mesmo tempo, e nenhuma delas está sob controle. Cada decisão que ele toma para tentar consertar as coisas acaba abrindo uma ferida ainda maior. Bob não está lidando com um inimigo só, mas com vários. Gangues, capangas, intermediários do crime, todos parecem querer uma parte da vingança. Ele começa a abandonar, pouco a pouco, a postura de policial que segue regras. O desespero fala mais alto. Proteger a família se torna a prioridade absoluta, acima da lei, acima da ética, acima da própria carreira. Ao mesmo tempo, fica claro que o sistema não está do lado dele. Bob percebe que não pode contar totalmente com seus colegas. Alguns estão distantes, outros parecem suspeitos demais. A sensação é de abandono. Ele está sozinho numa guerra que não pediu para lutar, mas que agora precisa vencer para sobreviver. O medo constante, a culpa pelo erro inicial, a raiva acumulada, tudo isso começa a se misturar. Bob não dorme direito, reage no impulso e passa a viver no limite. A violência chega mais perto do que nunca de quem Bob ama. A ameaça deixa de ser indireta. Agora é clara, explícita e sem espaço para negociação. E isso o empurra para sua decisão mais radical até então: parar de fugir e enfrentar o problema de frente. Bob não tem mais onde se esconder, não tem aliados confiáveis e não tem escolha, a não ser avançar. O confronto final se aproxima, e a pergunta deixa de ser como isso vai acabar e passa a ser quem vai sobrar. Bob Kalinowski já não está mais tentando consertar a situação ou apagar o erro que cometeu. Ele entende, finalmente, que o jogo virou e que a única saída possível é enfrentar de frente tudo aquilo que foi colocado no caminho dele. O medo continua ali, mas agora ele divide espaço com algo ainda mais perigoso: a determinação. A cidade, que antes parecia apenas hostil, agora se transforma em território inimigo declarado. Bob anda pelas ruas como alguém que sabe que pode não voltar. Não há mais tentativa de manter a aparência de normalidade. O olhar está duro, o corpo sempre em alerta. Cada passo carrega a sensação de despedida. Bob já aceitou que sua vida, como ele conhecia, terminou. Ele passa a agir com mais estratégia, mesmo que ainda movido pelo impulso. Ele sabe quem são seus inimigos, onde encontrá-los e, principalmente, o que eles querem: vingança. A ameaça à sua família atinge o ponto máximo, e isso funciona como combustível para suas decisões mais extremas. Agora não é mais sobre certo ou errado, é sobre sobrevivência. Mesmo enquanto enfrenta seus inimigos, Bob lida com a culpa. Ele sabe que foi sua escolha inicial que colocou tudo em risco. Bob agora é apenas um homem tentando fazer o melhor possível, quando todas as opções são ruins. Nesse momento, Bob deixa de ser apenas um policial em apuros e se torna alguém disposto a pagar qualquer preço para encerrar aquilo ali. A transformação se completa. Ele já não luta apenas contra criminosos, mas contra tudo o que aquele lado errado da cidade representa: corrupção, violência, escolhas erradas e consequências inevitáveis. As marcas ficam, a relação com a família é abalada, a carreira está em risco e o peso das decisões permanece. Bob sai vivo, mas claramente transformado, e não necessariamente para melhor. O alvo final chega ao fim, deixando aquela sensação que nada começa grande, mas tudo termina intenso. O que parecia apenas mais um dia comum se transforma em uma sequência de decisões desesperadas, perseguições constantes e escolhas feitas no limite do medo. Ao longo da história, o protagonista deixa de ser apenas um homem tentando entender o que está acontecendo e passa a ser alguém que aceita a realidade dura da situação. No começo, ele foge, se esconde, tenta evitar o confronto. No fim, ele entende que não adianta mais correr. Ser o alvo final não é só uma condição imposta pelos outros, é algo que ele precisa enfrentar para continuar vivo. Não existe aviso prévio, não existe escolha segura. Quando você cruza o caminho de pessoas perigosas, a vida passa a valer muito pouco para quem está do outro lado. E o protagonista aprende isso da forma mais dura possível, tendo que abandonar qualquer noção de normalidade que ainda restava. O confronto final
Não tenta ser grandioso demais. Ele é direto, tenso e carregado de urgência. Cada movimento importa, cada decisão tem peso. O filme não transforma seu personagem em um herói invencível, mas em alguém que age movido pelo instinto de sobrevivência. Isso deixa o desfecho mais real, mais cru, mais coerente com tudo que foi construído antes. Quando a ameaça finalmente chega ao fim, o que fica não é exatamente alívio, mas um silêncio pesado. Sobreviver não significa sair ileso. As marcas emocionais ficam, o trauma permanece, e a certeza de que a vida nunca mais será a mesma se torna inevitável. Não existe botão de reinício depois de uma experiência assim. O alvo final encerra sua história mostrando que, em jogos perigosos, ninguém sai vencedor de verdade. Alguns saem vivos, outros não. E às vezes, estar vivo já é a única vitória possível. Bob Kalinowski não é aquele policial idealista que acredita que vai mudar o mundo. Pelo contrário, Bob parece cansado, meio quebrado por dentro, tentando apenas manter as coisas funcionando. Trabalho, casamento, rotina, tudo andando no limite, como se qualquer coisa fora do lugar pudesse fazer tudo desmoronar. Bob está em ação como policial, lidando com situações tensas nas ruas. Não tem glamour nenhum ali. É tudo rápido, violento e imprevisível. A cidade parece viva, respirando perigo. Cada esquina é um alerta. E dá para sentir que Bob conhece esse território melhor do que gostaria. Ele já esteve ali antes, já viu o pior das pessoas, e talvez até o pior de si mesmo. Em casa, o clima é outro, mas nem tanto. A relação com a esposa mostra sinais claros de desgaste. Não é uma crise escancarada, mas aquela tensão silenciosa típica de quem vive sob pressão constante. Ele tenta ser presente, tenta manter uma normalidade, mas o trabalho nunca fica realmente do lado de fora da porta. E isso pesa. Fica claro que Bob carrega o medo de não conseguir proteger quem ama. Medo esse que vai se tornar o coração do conflito do filme. O verdadeiro gatilho da história acontece quando Bob acaba se envolvendo em um caso que parece simples demais para ser verdade. Uma ocorrência que, à primeira vista, é só mais uma noite comum no lado errado da cidade. Só que o filme deixa pistas de que aquilo não é só rotina. Tem algo errado. Pessoas erradas estão envolvidas. E, principalmente, decisões precisam ser tomadas rápido demais, sem tempo para pensar. É nesse momento que entra o passado de Bob, mesmo que de forma indireta. O filme sugere que ele já cruzou linhas antes, que já fez escolhas questionáveis em nome do que achava ser o certo. E agora, de novo, ele se vê numa situação onde seguir o protocolo pode custar caro, talvez caro demais. A tensão cresce porque você percebe que qualquer decisão ali vai dar problema. Se ele age, se não age, se hesita, tudo tem consequência. Bob começa a perceber que não pode confiar em muita gente. Colegas de trabalho, contatos da rua, conhecidos antigos, ninguém parece totalmente seguro. A linha entre aliado e ameaça fica cada vez mais fina. Nada foi resolvido. Pelo contrário, o problema só cresceu. Bob agora está oficialmente no radar de gente que não perdoa, não esquece e não negocia. A vida que ele tentava manter organizada começa a rachar, e a pergunta que fica no ar é simples e assustadora. Até onde ele está disposto a ir para proteger sua família? A partir de aqui, não existe mais caminho fácil, só escolhas difíceis e perigosas. Agora, Bob não é mais apenas um policial cumprindo seu turno. Ele agora é um alvo. Pessoas ligadas ao crime organizado começam a se mover rápido, com uma eficiência assustadora. Não são criminosos impulsivos, são frios, calculistas e sabem exatamente como pressionar. A mensagem é simples: Bob mexeu com quem não devia. Bob anda pelas ruas com os olhos sempre atentos, desconfiando de qualquer carro que diminui a velocidade, de qualquer rosto desconhecido. O lado errado da cidade se fecha ao redor dele como um labirinto sem saída. Bares, becos, estacionamentos, prédios abandonados, todos esses lugares viram possíveis cenários de confronto. Em casa, a situação piora. A ameaça deixa de ser apenas profissional e invade o espaço mais frágil da vida de Bob, sua família.
O medo de que algo aconteça com sua esposa se torna constante, quase sufocante. Ele tenta protegê-la, esconder a gravidade da situação, mas isso só cria mais distância entre eles. A tensão doméstica cresce porque ela sente que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que. De um lado, a violência explícita das ruas. Do outro, o silêncio pesado dentro de casa. Bob começa a viver duas vidas ao mesmo tempo, e nenhuma delas está sob controle. Cada decisão que ele toma para tentar consertar as coisas acaba abrindo uma ferida ainda maior. Bob não está lidando com um inimigo só, mas com vários. Gangues, capangas, intermediários do crime, todos parecem querer uma parte da vingança. Ele começa a abandonar, pouco a pouco, a postura de policial que segue regras. O desespero fala mais alto. Proteger a família se torna a prioridade absoluta, acima da lei, acima da ética, acima da própria carreira. Ao mesmo tempo, fica claro que o sistema não está do lado dele. Bob percebe que não pode contar totalmente com seus colegas. Alguns estão distantes, outros parecem suspeitos demais. A sensação é de abandono. Ele está sozinho numa guerra que não pediu para lutar, mas que agora precisa vencer para sobreviver. O medo constante, a culpa pelo erro inicial, a raiva acumulada, tudo isso começa a se misturar. Bob não dorme direito, reage no impulso e passa a viver no limite. A violência chega mais perto do que nunca de quem Bob ama. A ameaça deixa de ser indireta. Agora é clara, explícita e sem espaço para negociação. E isso o empurra para sua decisão mais radical até então: parar de fugir e enfrentar o problema de frente. Bob não tem mais onde se esconder, não tem aliados confiáveis e não tem escolha, a não ser avançar. O confronto final se aproxima, e a pergunta deixa de ser como isso vai acabar e passa a ser quem vai sobrar. Bob Kalinowski já não está mais tentando consertar a situação ou apagar o erro que cometeu. Ele entende, finalmente, que o jogo virou e que a única saída possível é enfrentar de frente tudo aquilo que foi colocado no caminho dele. O medo continua ali, mas agora ele divide espaço com algo ainda mais perigoso: a determinação. A cidade, que antes parecia apenas hostil, agora se transforma em território inimigo declarado. Bob anda pelas ruas como alguém que sabe que pode não voltar. Não há mais tentativa de manter a aparência de normalidade. O olhar está duro, o corpo sempre em alerta. Cada passo carrega a sensação de despedida. Bob já aceitou que sua vida, como ele conhecia, terminou. Ele passa a agir com mais estratégia, mesmo que ainda movido pelo impulso. Ele sabe quem são seus inimigos, onde encontrá-los e, principalmente, o que eles querem: vingança. A ameaça à sua família atinge o ponto máximo, e isso funciona como combustível para suas decisões mais extremas. Agora não é mais sobre certo ou errado, é sobre sobrevivência. Mesmo enquanto enfrenta seus inimigos, Bob lida com a culpa. Ele sabe que foi sua escolha inicial que colocou tudo em risco. Bob agora é apenas um homem tentando fazer o melhor possível, quando todas as opções são ruins. Nesse momento, Bob deixa de ser apenas um policial em apuros e se torna alguém disposto a pagar qualquer preço para encerrar aquilo ali. A transformação se completa. Ele já não luta apenas contra criminosos, mas contra tudo o que aquele lado errado da cidade representa: corrupção, violência, escolhas erradas e consequências inevitáveis. As marcas ficam, a relação com a família é abalada, a carreira está em risco e o peso das decisões permanece. Bob sai vivo, mas claramente transformado, e não necessariamente para melhor. O alvo final chega ao fim, deixando aquela sensação que nada começa grande, mas tudo termina intenso. O que parecia apenas mais um dia comum se transforma em uma sequência de decisões desesperadas, perseguições constantes e escolhas feitas no limite do medo. Ao longo da história, o protagonista deixa de ser apenas um homem tentando entender o que está acontecendo e passa a ser alguém que aceita a realidade dura da situação. No começo, ele foge, se esconde, tenta evitar o confronto. No fim, ele entende que não adianta mais correr. Ser o alvo final não é só uma condição imposta pelos outros, é algo que ele precisa enfrentar para continuar vivo. Não existe aviso prévio, não existe escolha segura.
Quando você cruza o caminho de pessoas perigosas, a vida passa a valer muito pouco para quem está do outro lado. E o protagonista aprende isso da forma mais dura possível, tendo que abandonar qualquer noção de normalidade que ainda restava. O confronto final não tenta ser grandioso demais, ele é direto, tenso e carregado de urgência. Cada movimento importa, cada decisão tem peso. O filme não transforma seu personagem em um herói invencível, mas em alguém que age movido pelo instinto de sobrevivência. Isso deixa o desfecho mais real, mais cru, mais coerente com tudo que foi construído antes. Quando a ameaça finalmente chega ao fim, o que fica não é exatamente alívio, mas um silêncio pesado. Sobreviver não significa sair ileso. As marcas emocionais ficam, o trauma permanece, e a certeza de que a vida nunca mais será a mesma se torna inevitável. Não existe botão de reinício depois de uma experiência assim. O alvo final encerra sua história mostrando que, em jogos perigosos, ninguém sai vencedor de verdade. Alguns saem vivos, outros não. E às vezes, estar vivo já é a única vitória possível. Bob Kalinowski não é aquele policial idealista que acredita que vai mudar o mundo. Pelo contrário, Bob parece cansado, meio quebrado por dentro, tentando apenas manter as coisas funcionando. Trabalho, casamento, rotina, tudo andando no limite, como se qualquer coisa fora do lugar pudesse fazer tudo desmoronar. Bob está em ação como policial, lidando com situações tensas nas ruas. Não tem glamour nenhum ali. É tudo rápido, violento e imprevisível. A cidade parece viva, respirando perigo. Cada esquina é um alerta. E dá para sentir que Bob conhece esse território melhor do que gostaria. Ele já esteve ali antes, já viu o pior das pessoas, e talvez até o pior de si mesmo. Em casa, o clima é outro, mas nem tanto. A relação com a esposa mostra sinais claros de desgaste. Não é uma crise escancarada, mas aquela tensão silenciosa típica de quem vive sob pressão constante. Ele tenta ser presente, tenta manter uma normalidade, mas o trabalho nunca fica realmente do lado de fora da porta. E isso pesa. Fica claro que Bob carrega o medo de não conseguir proteger quem ama. Medo esse que vai se tornar o coração do conflito do filme. O verdadeiro gatilho da história acontece quando Bob acaba se envolvendo em um caso que parece simples demais para ser verdade. Uma ocorrência que, à primeira vista, é só mais uma noite comum no lado errado da cidade. Só que o filme deixa pistas de que aquilo não é só rotina. Tem algo errado. Pessoas erradas estão envolvidas. E, principalmente, decisões precisam ser tomadas rápido demais, sem tempo para pensar. É nesse momento que entra o passado de Bob, mesmo que de forma indireta. O filme sugere que ele já cruzou linhas antes, que já fez escolhas questionáveis em nome do que achava ser o certo. E agora, de novo, ele se vê numa situação onde seguir o protocolo pode custar caro, talvez caro demais. A tensão cresce porque você percebe que qualquer decisão ali vai dar problema. Se ele age, se não age, se hesita, tudo tem consequência. Bob começa a perceber que não pode confiar em muita gente. Colegas de trabalho, contatos da rua, conhecidos antigos, ninguém parece totalmente seguro. A linha entre aliado e ameaça fica cada vez mais fina. Nada foi resolvido. Pelo contrário, o problema só cresceu. Bob agora está oficialmente no radar de gente que não perdoa, não esquece e não negocia. A vida que ele tentava manter organizada começa a rachar, e a pergunta que fica no ar é simples e assustadora. Até onde ele está disposto a ir para proteger sua família? A partir de aqui, não existe mais caminho fácil, só escolhas difíceis e perigosas. Agora, Bob não é mais apenas um policial cumprindo seu turno. Ele agora é um alvo. Pessoas ligadas ao crime organizado começam a se mover rápido, com uma eficiência assustadora. Não são criminosos impulsivos, são frios, calculistas e sabem exatamente como pressionar. A mensagem é simples: Bob mexeu com quem não devia. Bob anda pelas ruas com os olhos sempre atentos, desconfiando de qualquer carro que diminui a velocidade, de qualquer rosto desconhecido. O lado errado da cidade se fecha ao redor dele como um labirinto sem saída. Bares, becos, estacionamentos,
prédios abandonados, todos esses lugares viram possíveis cenários de confronto. Em casa, a situação piora. A ameaça deixa de ser apenas profissional e invade o espaço mais frágil da vida de Bob, sua família. O medo de que algo aconteça com sua esposa se torna constante, quase sufocante. Ele tenta protegê-la, esconder a gravidade da situação, mas isso só cria mais distância entre eles. A tensão doméstica cresce porque ela sente que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que. De um lado, a violência explícita das ruas. Do outro, o silêncio pesado dentro de casa. Bob começa a viver duas vidas ao mesmo tempo, e nenhuma delas está sob controle. Cada decisão que ele toma para tentar consertar as coisas acaba abrindo uma ferida ainda maior. Bob não está lidando com um inimigo só, mas com vários. Gangues, capangas, intermediários do crime, todos parecem querer uma parte da vingança. Ele começa a abandonar, pouco a pouco, a postura de policial que segue regras. O desespero fala mais alto. Proteger a família se torna a prioridade absoluta, acima da lei, acima da ética, acima da própria carreira. Ao mesmo tempo, fica claro que o sistema não está do lado dele. Bob percebe que não pode contar totalmente com seus colegas. Alguns estão distantes, outros parecem suspeitos demais. A sensação é de abandono. Ele está sozinho numa guerra que não pediu para lutar, mas que agora precisa vencer para sobreviver. O medo constante, a culpa pelo erro inicial, a raiva acumulada, tudo isso começa a se misturar. Bob não dorme direito, reage no impulso e passa a viver no limite. A violência chega mais perto do que nunca de quem Bob ama. A ameaça deixa de ser indireta. Agora é clara, explícita e sem espaço para negociação. E isso o empurra para sua decisão mais radical até então: parar de fugir e enfrentar o problema de frente. Bob não tem mais onde se esconder, não tem aliados confiáveis e não tem escolha, a não ser avançar. O confronto final se aproxima, e a pergunta deixa de ser como isso vai acabar e passa a ser quem vai sobrar. Bob Kalinowski já não está mais tentando consertar a situação ou apagar o erro que cometeu. Ele entende, finalmente, que o jogo virou e que a única saída possível é enfrentar de frente tudo aquilo que foi colocado no caminho dele. O medo continua ali, mas agora ele divide espaço com algo ainda mais perigoso: a determinação. A cidade, que antes parecia apenas hostil, agora se transforma em território inimigo declarado. Bob anda pelas ruas como alguém que sabe que pode não voltar. Não há mais tentativa de manter a aparência de normalidade. O olhar está duro, o corpo sempre em alerta. Cada passo carrega a sensação de despedida. Bob já aceitou que sua vida, como ele conhecia, terminou. Ele passa a agir com mais estratégia, mesmo que ainda movido pelo impulso. Ele sabe quem são seus inimigos, onde encontrá-los e, principalmente, o que eles querem: vingança. A ameaça à sua família atinge o ponto máximo, e isso funciona como combustível para suas decisões mais extremas. Agora não é mais sobre certo ou errado, é sobre sobrevivência. Mesmo enquanto enfrenta seus inimigos, Bob lida com a culpa. Ele sabe que foi sua escolha inicial que colocou tudo em risco. Bob agora é apenas um homem tentando fazer o melhor possível, quando todas as opções são ruins. Nesse momento, Bob deixa de ser apenas um policial em apuros e se torna alguém disposto a pagar qualquer preço para encerrar aquilo ali. A transformação se completa. Ele já não luta apenas contra criminosos, mas contra tudo o que aquele lado errado da cidade representa: corrupção, violência, escolhas erradas e consequências inevitáveis. As marcas ficam, a relação com a família é abalada, a carreira está em risco e o peso das decisões permanece. Bob sai vivo, mas claramente transformado, e não necessariamente para melhor. O alvo final chega ao fim, deixando aquela sensação que nada começa grande, mas tudo termina intenso. O que parecia apenas mais um dia comum se transforma em uma sequência de decisões desesperadas, perseguições constantes e escolhas feitas no limite do medo. Ao longo da história, o protagonista deixa de ser apenas um homem tentando entender o que está acontecendo e passa a ser alguém que aceita a realidade dura da situação. No começo, ele foge, se esconde, tenta evitar o confronto. No fim,
ele entende que não adianta mais correr. Ser o alvo final não é só uma condição imposta pelos outros, é algo que ele precisa enfrentar para continuar vivo. Não existe aviso prévio, não existe escolha segura. Quando você cruza o caminho de pessoas perigosas, a vida passa a valer muito pouco para quem está do outro lado. E o protagonista aprende isso da forma mais dura possível, tendo que abandonar qualquer noção de normalidade que ainda restava. O confronto final não tenta ser grandioso demais. Ele é direto, tenso e carregado de urgência. Cada movimento importa, cada decisão tem peso. O filme não transforma seu personagem em um herói invencível, mas em alguém que age movido pelo instinto de sobrevivência. Isso deixa o desfecho mais real, mais cru, mais coerente com tudo que foi construído antes. Quando a ameaça finalmente chega ao fim, o que fica não é exatamente alívio, mas um silêncio pesado. Sobreviver não significa sair ileso. As marcas emocionais ficam, o trauma permanece, e a certeza de que a vida nunca mais será a mesma se torna inevitável. Não existe botão de reinício depois de uma experiência assim. O alvo final encerra sua história mostrando que, em jogos perigosos, ninguém sai vencedor de verdade. Alguns saem vivos, outros não. E às vezes, estar vivo já é a única vitória possível. Bob Kalinowski não é aquele policial idealista que acredita que vai mudar o mundo. Pelo contrário, Bob parece cansado, meio quebrado por dentro, tentando apenas manter as coisas funcionando. Trabalho, casamento, rotina, tudo andando no limite, como se qualquer coisa fora do lugar pudesse fazer tudo desmoronar. Bob está em ação como policial, lidando com situações tensas nas ruas. Não tem glamour nenhum ali. É tudo rápido, violento e imprevisível. A cidade parece viva, respirando perigo. Cada esquina é um alerta. E dá para sentir que Bob conhece esse território melhor do que gostaria. Ele já esteve ali antes, já viu o pior das pessoas, e talvez até o pior de si mesmo. Em casa, o clima é outro, mas nem tanto. A relação com a esposa mostra sinais claros de desgaste. Não é uma crise escancarada, mas aquela tensão silenciosa típica de quem vive sob pressão constante. Ele tenta ser presente, tenta manter uma normalidade, mas o trabalho nunca fica realmente do lado de fora da porta. E isso pesa. Fica claro que Bob carrega o medo de não conseguir proteger quem ama. Medo esse que vai se tornar o coração do conflito do filme. O verdadeiro gatilho da história acontece quando Bob acaba se envolvendo em um caso que parece simples demais para ser verdade. Uma ocorrência que, à primeira vista, é só mais uma noite comum no lado errado da cidade. Só que o filme deixa pistas de que aquilo não é só rotina. Tem algo errado. Pessoas erradas estão envolvidas. E, principalmente, decisões precisam ser tomadas rápido demais, sem tempo para pensar. É nesse momento que entra o passado de Bob, mesmo que de forma indireta. O filme sugere que ele já cruzou linhas antes, que já fez escolhas questionáveis em nome do que achava ser o certo. E agora, de novo, ele se vê numa situação onde seguir o protocolo pode custar caro, talvez caro demais. A tensão cresce porque você percebe que qualquer decisão ali vai dar problema. Se ele age, se não age, se hesita, tudo tem consequência. Bob começa a perceber que não pode confiar em muita gente. Colegas de trabalho, contatos da rua, conhecidos antigos, ninguém parece totalmente seguro. A linha entre aliado e ameaça fica cada vez mais fina. Nada foi resolvido. Pelo contrário, o problema só cresceu. Bob agora está oficialmente no radar de gente que não perdoa, não esquece e não negocia. A vida que ele tentava manter organizada começa a rachar, e a pergunta que fica no ar é simples e assustadora. Até onde ele está disposto a ir para proteger sua família? A partir de aqui, não existe mais caminho fácil, só escolhas difíceis e perigosas. Agora, Bob não é mais apenas um policial cumprindo seu turno. Ele agora é um alvo. Pessoas ligadas ao crime organizado começam a se mover rápido, com uma eficiência assustadora. Não são criminosos impulsivos, são frios, calculistas e sabem exatamente como pressionar. A mensagem é simples: Bob mexeu com quem não devia. Bob anda pelas ruas com os olhos sempre atentos,
desconfiando de qualquer carro que diminui a velocidade, de qualquer rosto desconhecido. O lado errado da cidade se fecha ao redor dele como um labirinto sem saída. Bares, becos, estacionamentos, prédios abandonados, todos esses lugares viram possíveis cenários de confronto. Em casa, a situação piora. A ameaça deixa de ser apenas profissional e invade o espaço mais frágil da vida de Bob, sua família. O medo de que algo aconteça com sua esposa se torna constante, quase sufocante. Ele tenta protegê-la, esconder a gravidade da situação, mas isso só cria mais distância entre eles. A tensão doméstica cresce porque ela sente que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que. De um lado, a violência explícita das ruas. Do outro, o silêncio pesado dentro de casa. Bob começa a viver duas vidas ao mesmo tempo, e nenhuma delas está sob controle. Cada decisão que ele toma para tentar consertar as coisas acaba abrindo uma ferida ainda maior. Bob não está lidando com um inimigo só, mas com vários. Gangues, capangas, intermediários do crime, todos parecem querer uma parte da vingança. Ele começa a abandonar, pouco a pouco, a postura de policial que segue regras. O desespero fala mais alto. Proteger a família se torna a prioridade absoluta, acima da lei, acima da ética, acima da própria carreira. Ao mesmo tempo, fica claro que o sistema não está do lado dele. Bob percebe que não pode contar totalmente com seus colegas. Alguns estão distantes, outros parecem suspeitos demais. A sensação é de abandono. Ele está sozinho numa guerra que não pediu para lutar, mas que agora precisa vencer para sobreviver. O medo constante, a culpa pelo erro inicial, a raiva acumulada, tudo isso começa a se misturar. Bob não dorme direito, reage no impulso e passa a viver no limite. A violência chega mais perto do que nunca de quem Bob ama. A ameaça deixa de ser indireta. Agora é clara, explícita e sem espaço para negociação. E isso o empurra para sua decisão mais radical até então: parar de fugir e enfrentar o problema de frente. Bob não tem mais onde se esconder, não tem aliados confiáveis e não tem escolha, a não ser avançar. O confronto final se aproxima, e a pergunta deixa de ser como isso vai acabar e passa a ser quem vai sobrar. Bob Kalinowski já não está mais tentando consertar a situação ou apagar o erro que cometeu. Ele entende, finalmente, que o jogo virou e que a única saída possível é enfrentar de frente tudo aquilo que foi colocado no caminho dele. O medo continua ali, mas agora ele divide espaço com algo ainda mais perigoso: a determinação. A cidade, que antes parecia apenas hostil, agora se transforma em território inimigo declarado. Bob anda pelas ruas como alguém que sabe que pode não voltar. Não há mais tentativa de manter a aparência de normalidade. O olhar está duro, o corpo sempre em alerta. Cada passo carrega a sensação de despedida. Bob já aceitou que sua vida, como ele conhecia, terminou. Ele passa a agir com mais estratégia, mesmo que ainda movido pelo impulso. Ele sabe quem são seus inimigos, onde encontrá-los e, principalmente, o que eles querem: vingança. A ameaça à sua família atinge o ponto máximo, e isso funciona como combustível para suas decisões mais extremas. Agora não é mais sobre certo ou errado, é sobre sobrevivência. Mesmo enquanto enfrenta seus inimigos, Bob lida com a culpa. Ele sabe que foi sua escolha inicial que colocou tudo em risco. Bob agora é apenas um homem tentando fazer o melhor possível, quando todas as opções são ruins. Nesse momento, Bob deixa de ser apenas um policial em apuros e se torna alguém disposto a pagar qualquer preço para encerrar aquilo ali. A transformação se completa. Ele já não luta apenas contra criminosos, mas contra tudo o que aquele lado errado da cidade representa: corrupção, violência, escolhas erradas e consequências inevitáveis. As marcas ficam, a relação com a família é abalada, a carreira está em risco e o peso das decisões permanece. Bob sai vivo, mas claramente transformado, e não necessariamente para melhor. O alvo final chega ao fim, deixando aquela sensação que nada começa grande, mas tudo termina intenso. O que parecia apenas mais um dia comum se transforma em uma sequência de decisões desesperadas, perseguições constantes e escolhas feitas no limite do medo.
Ao longo da história, o protagonista deixa de ser apenas um homem tentando entender o que está acontecendo e passa a ser alguém que aceita a realidade dura da situação. No começo, ele foge, se esconde, tenta evitar o confronto. No fim, ele entende que não adianta mais correr. Ser o alvo final não é só uma condição imposta pelos outros, é algo que ele precisa enfrentar para continuar vivo. Não existe aviso prévio, não existe escolha segura. Quando você cruza o caminho de pessoas perigosas, a vida passa a valer muito pouco para quem está do outro lado. E o protagonista aprende isso da forma mais dura possível, tendo que abandonar qualquer noção de normalidade que ainda restava. O confronto final não tenta ser grandioso demais, ele é direto, tenso e carregado de urgência. Cada movimento importa, cada decisão tem peso. O filme não transforma seu personagem em um herói invencível, mas em alguém que age movido pelo instinto de sobrevivência. Isso deixa o desfecho mais real, mais cru, mais coerente com tudo que foi construído antes. Quando a ameaça finalmente chega ao fim, o que fica não é exatamente alívio, mas um silêncio pesado. Sobreviver não significa sair ileso. As marcas emocionais ficam, o trauma permanece, e a certeza de que a vida nunca mais será a mesma se torna inevitável. Não existe botão de reinício depois de uma experiência assim. O alvo final encerra sua história mostrando que, em jogos perigosos, ninguém sai vencedor de verdade. Alguns saem vivos, outros não. E às vezes, estar vivo já é a única vitória possível. Bob Kalinowski não é aquele policial idealista que acredita que vai mudar o mundo. Pelo contrário, Bob parece cansado, meio quebrado por dentro, tentando apenas manter as coisas funcionando. Trabalho, casamento, rotina, tudo andando no limite, como se qualquer coisa fora do lugar pudesse fazer tudo desmoronar. Bob está em ação como policial, lidando com situações tensas nas ruas. Não tem glamour nenhum ali. É tudo rápido, violento e imprevisível. A cidade parece viva, respirando perigo. Cada esquina é um alerta. E dá para sentir que Bob conhece esse território melhor do que gostaria. Ele já esteve ali antes, já viu o pior das pessoas, e talvez até o pior de si mesmo. Em casa, o clima é outro, mas nem tanto. A relação com a esposa mostra sinais claros de desgaste. Não é uma crise escancarada, mas aquela tensão silenciosa típica de quem vive sob pressão constante. Ele tenta ser presente, tenta manter uma normalidade, mas o trabalho nunca fica realmente do lado de fora da porta. E isso pesa. Fica claro que Bob carrega o medo de não conseguir proteger quem ama. Medo esse que vai se tornar o coração do conflito do filme. O verdadeiro gatilho da história acontece quando Bob acaba se envolvendo em um caso que parece simples demais para ser verdade. Uma ocorrência que, à primeira vista, é só mais uma noite comum no lado errado da cidade. Só que o filme deixa pistas de que aquilo não é só rotina. Tem algo errado. Pessoas erradas estão envolvidas. E, principalmente, decisões precisam ser tomadas rápido demais, sem tempo para pensar. É nesse momento que entra o passado de Bob, mesmo que de forma indireta. O filme sugere que ele já cruzou linhas antes, que já fez escolhas questionáveis em nome do que achava ser o certo. E agora, de novo, ele se vê numa situação onde seguir o protocolo pode custar caro, talvez caro demais. A tensão cresce porque você percebe que qualquer decisão ali vai dar problema. Se ele age, se não age, se hesita, tudo tem consequência. Bob começa a perceber que não pode confiar em muita gente. Colegas de trabalho, contatos da rua, conhecidos antigos, ninguém parece totalmente seguro. A linha entre aliado e ameaça fica cada vez mais fina. Nada foi resolvido. Pelo contrário, o problema só cresceu. Bob agora está oficialmente no radar de gente que não perdoa, não esquece e não negocia. A vida que ele tentava manter organizada começa a rachar, e a pergunta que fica no ar é simples e assustadora. Até onde ele está disposto a ir para proteger sua família? A partir de aqui, não existe mais caminho fácil. Só escolhas difíceis e perigosas. Agora, Bob não é mais apenas um policial cumprindo seu turno. Ele agora é um alvo. Pessoas ligadas ao crime organizado começam a se mover rápido, com uma eficiência assustadora.
Não são criminosos impulsivos, são frios, calculistas e sabem exatamente como pressionar. A mensagem é simples: Bob mexeu com quem não devia. Bob anda pelas ruas com os olhos sempre atentos, desconfiando de qualquer carro que diminui a velocidade, de qualquer rosto desconhecido. O lado errado da cidade se fecha ao redor dele como um labirinto sem saída. Bares, becos, estacionamentos, prédios abandonados, todos esses lugares viram possíveis cenários de confronto. Em casa, a situação piora. A ameaça deixa de ser apenas profissional e invade o espaço mais frágil da vida de Bob, sua família. O medo de que algo aconteça com sua esposa se torna constante, quase sufocante. Ele tenta protegê-la, esconder a gravidade da situação, mas isso só cria mais distância entre eles. A tensão doméstica cresce porque ela sente que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que. De um lado, a violência explícita das ruas. Do outro, o silêncio pesado dentro de casa. Bob começa a viver duas vidas ao mesmo tempo, e nenhuma delas está sob controle. Cada decisão que ele toma para tentar consertar as coisas acaba abrindo uma ferida ainda maior. Bob não está lidando com um inimigo só, mas com vários. Gangues, capangas, intermediários do crime, todos parecem querer uma parte da vingança. Ele começa a abandonar, pouco a pouco, a postura de policial que segue regras. O desespero fala mais alto. Proteger a família se torna a prioridade absoluta, acima da lei, acima da ética, acima da própria carreira. Ao mesmo tempo, fica claro que o sistema não está do lado dele. Bob percebe que não pode contar totalmente com seus colegas. Alguns estão distantes, outros parecem suspeitos demais. A sensação é de abandono. Ele está sozinho numa guerra que não pediu para lutar, mas que agora precisa vencer para sobreviver. O medo constante, a culpa pelo erro inicial, a raiva acumulada, tudo isso começa a se misturar. Bob não dorme direito, reage no impulso e passa a viver no limite. A violência chega mais perto do que nunca de quem Bob ama. A ameaça deixa de ser indireta. Agora é clara, explícita e sem espaço para negociação. E isso o empurra para sua decisão mais radical até então: parar de fugir e enfrentar o problema de frente. Bob não tem mais onde se esconder, não tem aliados confiáveis e não tem escolha, a não ser avançar. O confronto final se aproxima, e a pergunta deixa de ser como isso vai acabar e passa a ser quem vai sobrar. Bob Kalinowski já não está mais tentando consertar a situação ou apagar o erro que cometeu. Ele entende, finalmente, que o jogo virou e que a única saída possível é enfrentar de frente tudo aquilo que foi colocado no caminho dele. O medo continua ali, mas agora ele divide espaço com algo ainda mais perigoso: a determinação. A cidade, que antes parecia apenas hostil, agora se transforma em território inimigo declarado. Bob anda pelas ruas como alguém que sabe que pode não voltar. Não há mais tentativa de manter a aparência de normalidade. O olhar está duro, o corpo sempre em alerta. Cada passo carrega a sensação de despedida. Bob já aceitou que sua vida, como ele conhecia, terminou. Ele passa a agir com mais estratégia, mesmo que ainda movido pelo impulso. Ele sabe quem são seus inimigos, onde encontrá-los e, principalmente, o que eles querem: vingança. A ameaça à sua família atinge o ponto máximo, e isso funciona como combustível para suas decisões mais extremas. Agora não é mais sobre certo ou errado, é sobre sobrevivência. Mesmo enquanto enfrenta seus inimigos, Bob lida com a culpa. Ele sabe que foi sua escolha inicial que colocou tudo em risco. Bob agora é apenas um homem tentando fazer o melhor possível, quando todas as opções são ruins. Nesse momento, Bob deixa de ser apenas um policial em apuros e se torna alguém disposto a pagar qualquer preço para encerrar aquilo ali. A transformação se completa. Ele já não luta apenas contra criminosos, mas contra tudo o que aquele lado errado da cidade representa: corrupção, violência, escolhas erradas e consequências inevitáveis. As marcas ficam, a relação com a família é abalada, a carreira está em risco e o peso das decisões permanece. Bob sai vivo, mas claramente transformado, e não necessariamente para melhor.
O alvo final chega ao fim deixando aquela sensação que nada começa grande, mas tudo termina intenso. O que parecia apenas mais um dia comum se transforma em uma sequência de decisões desesperadas, perseguições constantes e escolhas feitas no limite do medo. Ao longo da história, o protagonista deixa de ser apenas um homem tentando entender o que está acontecendo e passa a ser alguém que aceita a realidade dura da situação. No começo, ele foge, se esconde, tenta evitar o confronto. No fim, ele entende que não adianta mais correr. Ser o alvo final não é só uma condição imposta pelos outros, é algo que ele precisa enfrentar para continuar vivo. Não existe aviso prévio, não existe escolha segura. Quando você cruza o caminho de pessoas perigosas, a vida passa a valer muito pouco para quem está do outro lado. E o protagonista aprende isso da forma mais dura possível, tendo que abandonar qualquer noção de normalidade que ainda restava. O confronto final não tenta ser grandioso demais. Ele é direto, tenso e carregado de urgência. Cada movimento importa, cada decisão tem peso. O filme não transforma seu personagem em um herói invencível, mas em alguém que age movido pelo instinto de sobrevivência. Isso deixa o desfecho mais real, mais cru, mais coerente com tudo que foi construído antes. Quando a ameaça finalmente chega ao fim, o que fica não é exatamente alívio, mas um silêncio pesado. Sobreviver não significa sair ileso. As marcas emocionais ficam, o trauma permanece, e a certeza de que a vida nunca mais será a mesma se torna inevitável. Não existe botão de reinício depois de uma experiência assim. O alvo final encerra sua história mostrando que, em jogos perigosos, ninguém sai vencedor de verdade. Alguns saem vivos, outros não. E às vezes, estar vivo já é a única vitória possível. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.